Meus amigos do Café Cultural, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição. Estamos aqui para bater um papo sobre arte, bater um papo sobre cultura, bater um papo sobre como fazer as coisas ficarem melhores para as nossas vidas, que é o que a gente precisa. A gente precisa cada vez mais de inspiração para ser feliz. Tem mais uma nova amiga, uma pessoa maravilhosa que a gente tinha marcado, não deu, a internet dela falhou. Hoje a minha internet demorou um pouquinho, mas deu certo. Estamos aqui. A minha mais nova amiga, Thelma Maia. E quero te agradecer, Thelma, por estar com a gente. E eu quero fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, não vai ser diferente para você. Eu quero saber quem é Thelma Romão Maia por Thelma Romão Maia. Principalmente, eu queria inicialmente agradecer, né, Sérgio, por estar aqui, o Café Cultural, muito bacana. Então, só para iniciar essa conversa, eu acho que a primeira coisa é o agradecimento. E Thelma por Thelma. Eu sou uma publicitária de mais de carreira na propaganda, trabalhei como redatora, diretora de criação, diretora de marketing, fiquei muito tempo nessa área aí. Gosto muito, é uma área onde eu fui muito feliz. Trabalhar em agência, para mim, foi gostoso da minha vida. Só que chegou numa fase da vida, eu mais madura, aposentei dessa fase, né? Meus filhos cresceram, ganharam asas, enfim. Eu decidi investir. Bom, né? Que bom, faz parte. Eu acho que faz parte do processo isso. Faz parte do processo. E aí decidi investir na escrita, sempre gostei muito de escrever. E eu tinha ganhado um prêmio com algumas coisas que eu escrevi, assim, bem mais jovem, um prêmio de poesia, e eu guardei Legal. E decidi publicar, publiquei o primeiro livro, Casulo, e em 2019, 2021 eu publiquei o Viagens e Versos, e agora o Somos Girassóis, que já é uma escrita mais madura dessa minha fase. Que eu tive esse tempo aí para organizar um novo material, até na pandemia escrevi muita coisa. Tá. E estamos aí, investindo numa nova carreira. Que maravilha. Então, como é que você sente essa tua evolução como escritora? Você fala que as tuas obras, elas são muito... se você consegue reparar uma evolução, não somente na escrita, mas uma evolução no teu entregar para a obra, pelo que você está falando. Como que você se sente? Como que você, olhando a tua evolução, você encara, fala assim, poxa, que tipo de escritora eu era, que tipo de escritora eu sou hoje? A minha escrita, Sérgio, é muito por inspiração. Eu acredito muito até agora, os 3 livros são de poesia, né? Eu agora até estou escrevendo um livro de contos que eu devo para 2024 ou 2025. Estou elaborando esse novo projeto, mas aí já é uma escrita diferente. Mas até então, os livros de poesia são muito inspiração. Eu sou muito da linha da Cora Coralina, da Adélia Prado, aquela escrita que ela vem naturalmente. Então, ela reflete os momentos que eu estou vivendo. Aqueles primeiros livros são um resumo da minha juventude, de uma poesia bem ligada a uma poesia concreta que eu lia na época, Leminski, Cacaso, Alice Ruiz, uma literatura bem dos anos 70 e 80. Esse novo Somos Girassóis já realmente ele traz mais esse meu momento da maturidade, mas fala muito do cotidiano, da gente trazer a leitura, a poesia, para trazer leveza para o dia a dia, enxergar no cotidiano mais leveza. Então, a busca desse livro, do Somos Girassóis, essa escrita traduz esse momento. Legal, que legal. Você fala muito de inspiração, e é uma coisa que a gente bate muito aqui no Café Cultural, que a gente tem até de retorno dos nossos ouvintes. Assim, o que é inspiração? Como ter... Porque assim, tem muita gente que quer escrever, tem muita gente que quer começar a colocar no papel, ou seja, hoje em dia na telinha de um computador, as suas palavras. Mas fala, poxa vida,
aonde que eu pego inspiração? E, na verdade, inspiração é olhar para você, né? Então, olhar para você, às vezes olhar para a janela. Como que você define? E você fala muito bem de inspiração. Como é que você define isso? Então, para mim, como eu sempre fui uma leitora muito voraz e um Tá. observador atenta, então eu acho que eu misturo um pouco das duas coisas. A minha inspiração vem de tantos autores maravilhosos que chegaram a mim desde muito cedo, né? Eu sempre li não só poesia, mas prosa. A gente tem escritores Uhum. do Brasil maravilhosos. Sim, sim. E então, e a observação, principalmente da natureza. Então, a minha escrita, ela reflete muito esse conjunto. A inspiração vem de você estar abastecido para poder, no momento da escrita, você fluir, né? Eu Tá. acho que é muito isso. Então, quando você observa a natureza, quando você observa as pessoas à sua volta, as pessoas que estão na sua caminhada, é impossível você não, se você tiver uma sensibilidade, exercer essa sensibilidade, é impossível não estar inspirado, né? Mas Sim. aí é questão de deixar que a fluência te guie. Eu acho que qualquer um pode escrever, qualquer um pode buscar a sua identidade na escrita, assim como quem tem o dom da pintura também desenvolver esse dom, a música, enfim. A gente precisa muito disso, né? A arte salva. Nossa, fantástico, fantástico. E é verdade, eu acho que, ainda falando de pandemia, e não dá para esquecer, né? A pandemia foi ontem, né? A gente está. Assim, eu acho que a arte sofreu muito, a cultura sofreu muito. Mas, como você mesmo disse, apesar desse sofrimento, para as pessoas, a arte salvou. E salvou muitas pessoas que precisaram se colocar, porque não tinha outra válvula de escape. Então, às vezes, começaram a pintar, começaram a escrever, começaram a fazer lives, abriram uma câmera, microfone, e tudo isso começaram a se colocar. Eu acho que é bem o que você falou, é se observar e tentar, de alguma forma, mostrar isso para as pessoas e interagir. Interagir. Isso, Tem uma exatamente. coisa que na tua obra ressalta muito, são questões não somente pessoais, mas assim, como que você encara certas questões muito difíceis. Por exemplo, a questão de envelhecer, a questão da própria morte, de uma passagem, a questão da mulher. Como é que você. Por que esses temas? Por que você está nessa fase um pouco mais madura, mais introspectiva, e olhando esses temas de uma forma que coloca leveza em cima deles? Eu acredito, Sérgio, que a gente trazer na nossa escrita aquilo que a gente vive, você conversa com todos que estão vivendo aquele mesmo momento e com quem ainda Ótimo. vai ver ou quem já viveu, né? Somos todos girassóis, como diz o livro, né? Então, e eu acho que a gente sempre busca luz, né? Como girassóis, o livro, até o nome veio disso, né? De entender que a gente está ao lado de pessoas, somos todos iguais, todos passamos pelos mesmos momentos, todos temos essa dificuldade de lidar com envelhecer, com a morte, que todos nós vamos passar por esse momento. Agora, Não tem como, né? como enfrentar isso de uma maneira, como lidar com isso de uma maneira leve, sabendo que todos somos iguais, sabendo que um pode trazer luz para o outro, né? Assim como os girassóis se viram para o sol buscando essa luz, a gente também tem na luz do outro algo que nos ajuda, que contribui. Não que você não vai enxergar a sombra faz parte. Uhum, uhum. Né? Está ali também presente. Mas a gente ter o olhar, ter o foco mais na luz, né? E dividir essa luz com quem está do nosso lado, né? Tentar trazer a leveza e não o mais pesado. Acho que talvez dentro dessa linha. Nossa, maravilha. Voltamos aqui, que maravilha. Você colocou uma coisa, Thelma, muito interessante, que é, a partir do individual, saber que não estamos sozinhos. A gente não precisa deixar a nossa individualidade para fazer parte do grupo. Muito pelo contrário. Nós temos que sempre olhar para quem nós somos, os nossos sentimentos, a forma como nós encaramos as coisas. E aí, você falou muito bem,
Está todo mundo junto nesse processo. Cada um é individual, mas não podemos esquecer, estamos num grupo, a gente tem uma unidade. Exato, é isso. Né? Todos buscamos estar mais leves, felizes, dentro da situação que a gente vive, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus desafios, mas a gente pode ser aquele companheiro de caminhada que traz leveza ou aquele companheiro de caminhada que traz um peso maior. Qual caminho você escolhe? Né? Que lado você quer estar? Nossa. Não, e assim, eu gostei muito dos temas que você abordou no Somos Gerações. Porque, assim, são temas que, às vezes, difíceis, mas a forma, a leveza com que você coloca, transforma. Eu falei, poxa vida, é verdade. Sabe aquela coisa? Você olha e você fala, é verdade isso, né? Sabe aquela coisa? Transforma de uma coisa de uma maneira que, gente, todo mundo vai envelhecer. Ah, você tem filhos? Você tem questões com filhos. Você pode aproveitar a tua vida. Sabe, a questão da mulher não é feminismo, não. Mas a questão da mulher ainda precisa ser debatida. Mas quanto mais leve a gente colocar isso, talvez as pessoas entendam a importância. Né? Não é ser leve que você deixa de ser importante, que você deixa de ser incisivo. Exato. A questão da mulher, do envelhecer, eu até acho que ela deve ser analisada como qualquer outra questão. Ela é individual, cada uma vai envelhecer da maneira que acha que está correta. Se você acha que vai envelhecer passando por N procedimentos para se sentir melhor, ok. Se você quer envelhecer naturalmente, ok. Sabe, assim, é respeitar a escolha do outro. Não é que um é correto e o outro é errado. Eu acho que essa liberdade em tudo na vida, né? Não olhar com olhar de julgamento, olhar com olhar de compreensão do universo do outro. Ok, você escolhe o seu caminho e seja feliz, abrace aquilo que te traz essa serenidade para você seguir caminhando. E não é fácil isso, né, Tama? Infelizmente, nós tivemos momentos aí recentes onde parece que o julgamento era mais importante do que o entendimento. Ficava uma coisa, né? Você está errado. O que é certo, o que é errado, gente? Isso varia de pessoa para pessoa, e mesmo de pessoa para pessoa, varia de momento para momento, né? Exato. Respeitar o momento do outro também, né? Respeitar e estar junto ali. Essa é a ideia do Somos Girassóis, né? Olha, onde você pode ser aquele bom aconselhamento, né? Onde você pode estar, a sua presença fazer diferença na vida do outro, né? E respeitando a opinião. Você não precisa pensar exatamente como o outro pensa, você pode expor as suas ideias de uma maneira que traga harmonia e não embate, enfim. Novamente, escolhas. E respeito, né, minha amiga? Eu acho que é o seguinte: muito o que está faltando muito hoje em dia é respeitar a opinião do outro. Assim, você não gosta, você não concorda, você tem todo o direito de não concordar. Ninguém quer que você concorde com tudo, mas o respeito precisa existir. Exato. Eu estive em Israel esse ano, Sérgio, vendo o que está acontecendo em Israel agora, nesse momento. Eu estava comentando com um amigo meu que estava aqui antes de iniciar a entrevista, que em Israel era uma viagem que eu quis muito fazer. Eu tenho uma religiosidade muito forte, assim, e na minha visita a Israel, eu senti uma tensão todo o tempo, sabe? Aquela diferença de ideias, ela fica no ar. A tensão, ela fica no ar. Você não se sente em nenhum momento despreocupado. E eu fiquei pensando nisso. Eles não têm a liberdade, né? Eles estão lutando pela liberdade e cada vez a liberdade deles fica mais difícil, de cada um ter o seu espaço, a sua maneira, o seu lugar ali, né? Nossa, como o mundo precisa disso, né? Enfim, a gente vê todos os dias essas guerras que não deveriam existir acontecendo novamente por falta de respeito ao espaço do outro, né? À liberdade do outro. O que falta é você olhar para a pessoa. E assim, e essas guerras estouram por cada
tudo bem, gente, eu acho que talvez não seja a palavra correta, mas assim, qual o motivo exatamente da guerra? Sabe, se você for ver o motivo lá, a raiz, é uma bobagem. É uma coisa que se duas pessoas sentassem e conversassem, estava resolvido. E quantas pessoas morrem, quanto que a natureza é agredida, quanto que o planeta é agredido. E aí você falou da questão de religiosidade, eu também tenho isso muito forte. Pensar, né, o quanto que seria, às vezes, necessário um Somos Girassóis para o povo de Israel, né? Ler nesse momento. Sim, sim. Infelizmente, a gente olha de fora, né? E você vê que os civis, né, as pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, elas pagam um preço muito alto por estar ali, né? Elas pagam o preço mais alto, eu diria. Eu diria que o preço mais alto é pago por essas pessoas. E é muito triste para a gente que vive esse momento da humanidade, né? Ver pipocando novamente essas guerras, esses momentos de, né? Não, a gente tem Israel, a gente pode falar da Ucrânia também, a gente pode, enfim, são movimentos que a gente não quer ver mais, né? A gente acha que o ser humano é isso. São questões que a gente imaginando o ser humano na modernidade para que ele aprenda, né, com os erros, a não repetir, a sentar realmente, criar conselhos e evitar que as pessoas paguem preços tão altos por questões históricas que já deveriam ter sido resolvidas, né? Enfim, não é possível que tanta modernidade não traz essa sabedoria. Isso sem contar das guerras que nós vivemos no cotidiano, né, Thelma? Porque se você pega aqui em São Paulo, a questão da Cracolândia, você pega Rio de Janeiro, a situação que está, você pega o Nordeste ainda, com coronelismo. Ah, mas não tem mais. Claro que tem, gente. Claro que tem. Então, você olhar para questões até da sua cidade e ver que não precisa, às vezes, de bomba, não precisa, às vezes, de metralhadora, mas existem guerras no sentido da falta, como nós já citamos, da liberdade e do respeito à individualidade. E que você não vê solução. Às vezes, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, por pior que seja, vamos sentar lá 2, 3 políticos e vão resolver. Uma questão como Cracolândia, uma questão como Rio de Janeiro, você acaba falando assim, nossa, será que tem solução isso? O ser humano, é por isso que onde a gente volta, né, nas questões da essência do ser humano, né, esse trabalho de trazer, né, por isso que a arte tem que cada vez ganhar mais essa força, a sensibilidade ao outro, esse respeito ao outro, eu acredito que só vem por esse caminho, sabe? Não vejo um caminho que seja diferente para a humanidade, para trazer paz, se não for por esse caminho do respeito, de trazer a produção boa, né? De trazer esse lado humano, onde todos buscam a sua individualidade respeitada. Nossa, nem falo, nem falo, nem falo. Deixa eu puxar uma coisinha. Como que você vê a evolução da comunicação da arte? Como publicitária de sua formação, eu sei que você não atua mais, mas isso está na nossa veia, a gente não tem como tirar isso da gente, né? O gosto pela divulgação, o gosto pela divulgação. Como que você vê a divulgação, a comunicação do movimento artístico, da literatura, da pintura? Você acha que está correndo de forma certa? Como é que poderia ocorrer isso? Porque nós falamos muito aqui no Café Cultural. A gente precisa formar públicos. A gente precisa formar leitores para os livros, precisa formar ouvintes para as músicas, precisa formar pessoas que sentem na plateia para assistir uma peça de teatro. E a divulgação é muito pouca. Eu sinto a divulgação muito primária ainda. Qual que é a tua visão disso? Sérgio, uma coisa que eu tenho observado assim recentemente e que é um movimento que eu acho bem interessante, é o crescimento desses canais menores de divulgação. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um movimento de fechar as grandes livrarias, que é muito triste, para a gente que gosta, eu amo entrar na livraria, escolher livro e fazer uma pilha, eu vou levar isso, vou levar. Uhum.
né? Isso é um grande prazer para mim. Eu fico muito triste quando eu vejo as grandes livrarias fechando no Brasil, mas, ao mesmo tempo, existe um movimento de pequenas livrarias, pequenos programas que estimulam a leitura, as rádios fazendo esses programas de divulgação cultural, que são muito interessantes, né? As lives, onde as pessoas discutem, os podcasts, né? Tem o podcast do Daria um Livro, que é, por exemplo, só para citar um exemplo, né, que hoje é patrocinado pelo Iguatemi e que traz novos autores. Eu até lancei lá o Somos Girassóis na Livraria da Vila, e eu não tive a oportunidade de conhecer o Pedro Pacífico, porque que é o que conduz junto, né, ali ao Iguatemi essa proposta de trazer os novos autores. Eu acho muito interessante o trabalho dele, porque isso aí você realmente faz acontecer novos leitores. Quando você faz esse trabalho constante, então eu acho que isso também serve para a arte, serve para o cinema. Sim, sim. E é muito... Então, assim, eu sou otimista, eu prefiro ser otimista. Né? Que ótimo. Que, apesar de que algumas portas se fecham, outras estão abrindo. Sabe? E realmente é muito necessário a gente compartilhar. Quando você lê um livro e discute aquele livro, né? Na pandemia eu participei de aulas online, né? Sobre temas. Foi um negócio assim, a pandemia trouxe algumas coisas boas também, né? Sim, Foi sim, sem dúvida. um momento muito caótico, mas para citar um exemplo, uma amiga que trabalhava só ela faz ligada à educação física, mas também ela tinha uma habilidade artística. Ela abriu um canal para as peças dela e hoje vende no Brasil inteiro. Talvez se não fosse a pandemia, ela não teria iniciado essa carreira artística. Provável. Sabe? Então, assim, algumas coisas aconteceram que foram movimentos interessantes e que vão permanecer. Então, eu acredito que a gente vai sim crescer. E dentro daquela linha que a gente falou, como a arte traz essa leveza, as pessoas estão precisando muito disso. Eu quero crer que esse movimento vai crescer e ser, né, fazer diferença. Sem dúvida, tomara. Olha, torço para que você esteja não somente correta, mas correta rapidamente, que isso aconteça de forma rápida. Porque a gente bate muito, viu, Thelma? Eu acho que quando a gente fala de cultura, nós estamos sim falando de comunicação, nós estamos falando do relacionamento, estamos falando de educação. A cultura educa. Nossa, isso é hora de tocar o telefone, fala sério, né? Mas eu acho que a cultura educa. Sim, por isso que a presença de cada vez mais da cultura na educação, nas escolas, e não somente escolas, mas escolas primárias, escolas intermediárias, faculdades, ou você falou aulas online, de alguma forma que a cultura possa mostrar para as pessoas a evolução da própria sociedade e trazer essa leveza. É o que queremos, né? Nossa, queremos, mas está difícil, viu, Tamar? Colocar isso na cabeça das pessoas é uma coisa que as pessoas ainda estão um pouco quadradas. Estão muito quadradas. E por isso que eu falo, de repente, livros como o teu, obras como a tua, não somente pela qualidade da obra, pela qualidade do teu texto, ou pela qualidade da tua poesia, mas pela energia que ela traz. Eu acho que o Somos Girassóis tem que ser um livro mais do que lido. Ele tem que ser aquele livro de consulta. Sabe aquele livro que você pega de vez em quando, dá uma olhada? Deixa eu ver, onde é que estava aquela coisa mesmo que eu preciso? Tem que ser um livro de consulta. Não, leia ele na íntegra. Mas tenha ele como um livro que fala, poxa vida, estou precisando de alguma coisa que me inspire. Abre em qualquer página e lê uma poesia. Eu acho que o Somos Gerações tem que ser muito isso. Obrigada, Sérgio. Eu achei muito interessante uma leitora que esteve lá no lançamento, uma menina bem nova, ela deve ter em torno de 20 anos, e ela me falou assim, olha, eu tô lendo o seu livro e eu marquei 10 poemas
deixei no meu criado para aqueles dias que forem mais difíceis eu reler. Eles me tocaram, são os meus favoritos, e eu deixei marcado. Eu falei só, essa é a proposta. Exato. Sabe, esse é o caminho que eu realmente acho que a poesia traz. Por isso que eu sou apaixonada pela poesia. Eu acho que quando você encontra ali um refrigério, né? Aquele momento assim que te dá essa o que você falou, é o processo de educação. Quanto mais você busca, quanto mais você bebe nessa fonte, mais ela te abastece. Nossa, nem fala, nem fala. E é por aí mesmo. E eu acho que tem que ser por aí mesmo. Agora, eu tenho que perguntar, você já falou do teu próximo livro, talvez ano que vem, talvez outro. Por que contos agora? Eu adoro contos, tá? Eu acho fantástico. Mas por que essa mudança? Por que essa mudança do texto corrido e não da poesia? Então, eu quero, Sérgio, abraçar algumas causas ligadas ao feminino, tá? Opa! E realmente eu também gosto muito de contos e crônicas. É um estilo que eu gosto e eu quero também explorar isso. E para essa causa que eu quero trabalhar, não vou dar o spoiler, mas Não, por favor, mas só eu tinha que perguntar, desculpa, eu tinha que perguntar. Para essa causa, eu vou voltar quando eu estiver com o livro pronto, quero voltar para a gente conversar, porque é uma causa que sempre me tocou muito. E eu acho que essa voz feminina na literatura brasileira, ela está crescendo. Sim. Eu vejo muita gente boa com uma escrita que traz essa força do feminino, sabe? De defender as liberdades, de defender os pensamentos. E eu acho que aí também, nessa questão, eu quero buscar o Somos Girassóis também nessas questões, né? Esse meu... virou meio que uma busca, né, de ser trazer um pouco de luz para algumas questões. E nessa questão feminina do quarto livro, né, eu vou traduzir o meu pensamento com relação à fragilidade da mulher, as mulheres vítimas de várias formas de violência, tá? Só para te fazer Não, eu acho o seguinte, e o pessoal tem que saber, gente, falar de fragilidade da mulher de forma alguma quer dizer que a mulher é frágil. Às vezes ela se torna frágil mediante alguma situação, mediante algumas pessoas que as fragilizam. Agora, sim, me dá licença, né, gente? Desculpa, mas se tem uma coisa que não é frágil, que não é coitadinha, desculpa, é o universo feminino. Dá licença, isso aí é a coisa mais forte. Para mim, é uma das coisas mais fortes que tem. Antigamente se tinha uma deusa, depois colocaram um deus, que na verdade é a mesma coisa. Sabe, Deus, é a mesma coisa. O telefone toca de novo, que delícia. Mas aí a gente vai falar disso quando soltar o livro na volta da Thelma. Minha amiga, eu quero saber o seguinte agora, vamos dar o serviço que é importante. Aonde que as pessoas encontram o Somos Girassóis? Então, o Somos Girassóis, ele está na maioria das livrarias de São Paulo, na Livraria da Vila em especial, porque que legal, bom. E também na Amazon, você pode ter acesso ao livro. O link para acesso à compra do livro está no meu Instagram, Viagem na Poesia. E eu ia perguntar agora como que as pessoas te encontram, já pode falar teu Instagram, teu Face, tá? Onde a pessoa encontra? As pessoas podem acompanhar, inclusive tem registrado ali os textos dos meus livros anteriores, né? Que legal. O Viagens e Versos, e o acesso também para a compra dos livros anteriores, além do Somos Girassóis. Gostaria de tê-los comigo no Viagem à Poesia. É um exercício diário de busca não só dos meus textos, mas também dos meus poetas favoritos. Eu trago sempre alguma coisa que eu estou lendo também, e é isso. Né? O caminho é de continuar trazendo essa leveza que a poesia nos dá. Ah, que delícia, que delícia. E o melhor de tudo é saber que você vai voltar, que logo, logo você está de volta aqui. E, minha amiga, independente de livro, tá? Querendo bater papo, querendo falar, tem essa ideia, vamos conversar? Isso aqui é um canal, acima de tudo, de conversa sobre coisas boas,
como você e a tua obra. Quero te agradecer demais, Thelma. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho, as portas aqui super abertas para ti. Sou eu quem agradece, Sérgio. Muitíssimo obrigado. Adorei a proposta do seu programa. Que seja, sabe, que você consiga alcançar a maior espaço possível na nossa mídia, porque a gente precisa muito desses espaços para divulgar a nossa escrita, a nossa cultura, a nossa arte, enfim, muitas vozes aí que precisam, né, ter esse espaço. Então, parabéns e que seja realmente crescente o seu sucesso. Obrigado, minha amiga. Mas isso tudo eu devo muito, claro, não somente à Rádio Mega Brasil que permite, mas a você que nos prestigia todas as semanas. E agora tem Café Cultural todo dia, 2 vezes por semana tem inéditos, depois tem as reprises para você acompanhar. Eu quero muito agradecer a você que nos acompanha e que dá retorno. Por favor, escreva, mande sugestões. Tenho certeza que a gente pode formar uma grande corrente, como a Thelma falou, de olhar sempre para o sol. Pessoal, obrigado. Thelma, um grande beijo. A gente volta já já com mais Café Cultural. Até mais. Obrigada. Somos Girassóis. Um grande beijo.